Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Capítulo 2. Chorei e gritei e não chorarei mais. Pegar emprestado o colo de uma garota, deixar que ela acaricie minha cabeça e cair em um sono tranquilo. Por si só, você pensaria que é incrível, mas cara. Subaru dizia coisas como essa repetidamente, vermelho até as pontas das orelhas enquanto arrancava um pouco de cabelo da cabeça. Ele se lembrou da cena de várias horas antes, quando havia exposto sua alma de forma espetacular. Então, fui um grande bebê chorão na frente da minha amada, adormeci com lágrimas no rosto e nariz escorrendo. Além disso, eu tinha o colo dela só para mim por horas a fio. Isso é como um jogo de humilhação. Ele se lembrou da sensação dos joelhos de Emília, bem como do preço que eles haviam pago para transmitir isso a ele. O espetáculo havia deixado a saia de Emília toda bagunçada por causa do nariz escorrendo. Independentemente dos problemas pelos quais Subaru estivesse passando, isso era indesculpável, mesmo que fosse apenas do ponto de vista higiênico. Ainda assim, Emília não havia acordado durante todo esse tempo, nem se opôs a Subaru quando ele pediu desculpas sinceras por ter sujado suas roupas. Tudo bem, se isso faz você se sentir um pouco melhor. Além disso, você realmente não entende, Subaru. É mais satisfatório para a outra pessoa ouvir um único agradecimento do que uma dúzia de pedidos de desculpas. Não quero que você peça desculpas por algo que eu queria lhe oferecer, então pronto. A maneira como ela encostou um dedo em seus lábios pedindo desculpas e piscou para ele deixaria qualquer homem de queixo caído. De fato, Subaru foi conquistado na hora. Agora que Subaru sabia que ele a amava, tudo que ela dizia e fazia, inclusive isso, parecia coberto de glitter e brilho. Emília foi trocar de roupa em seu quarto. Subaru ficou perambulando pela mansão em um estado de sonho por um tempo antes de finalmente recuperar os sentidos e se preocupar com o que havia feito. Ah, cara, agora eu consegui. Era para a Emília que eu não queria parecer fraco. Existe algo mais embaraçoso que eu poderia ter feito. Eu realmente não consigo olhar nos olhos dela agora. Será que é isso que uma pessoa diz quando entra no quarto de alguém tarde da noite? O modo como Subaru pressionou o meio da coxa contra a banqueta e se contorceu em torno dela deixou a garota de vestido, Beatriz, de mau humor, fazendo com que ela ficasse com uma carranca horrível no rosto adorável. Depois de se separar de Emília, Subaru pensou que não poderia deixar que ninguém o visse, então seus pés o levaram ao arquivo de livros proibidos e, portanto, fora do alcance de qualquer pessoa. No entanto, ele também gostava de cutucar o nariz da garota responsável por ele. Não diga isso, Beako. Somos amigos, certo? Que tipo de relacionamento você acha? Espere, como será que você me chamou agora mesmo? Beatriz levantou uma sobrancelha com uma contração da bochecha quando Subaru bateu palmas. Beako. Acho que os apelidos são uma forma indispensável de demonstrar minha amizade. No entanto, você é a única pessoa na mansão até agora que não gostou nem um pouco. Ele se lembrou do último golpe, quando a solidão e o desespero foram evidenciados. Poderíamos até dizer que ele a estava persuadindo a usar sofismas e ameaças contra ele. Foi a partir de um começo tão humilde que um pacto firme foi estabelecido entre eles. No final, Subaru havia rompido unilateralmente o acordo. Mas Beatriz havia explorado a indefinição dos detalhes para continuar a protegê-lo. Mesmo que Beatriz tivesse se esquecido, Subaru jamais esqueceria como se sentiu naquela época. Portanto, não me importa o que você pensa de mim, vou chamá-la de Beako. É o maior sinal de afeto que posso lhe dar. Isso não me agrada nem um pouco. O que há com essa boa vontade arrogante? Será que é apenas desagradável ou completamente nojento, eu me pergunto. E, que jeito é esse de falar? Estou lhe agradecendo do fundo do meu coração. Não é hora de fazer graça. Se você vai insistir que o que disse agora não foi em tom de brincadeira, nós dois não estamos mais conversando.
Pode parecer um diálogo, mas não é. Ela o informou que, se a conversa era para ser um jogo de pega-pega, isso era mais parecido com rugby. Ele estava demonstrando bastante afeto de uma forma apropriada ao estilo Subaru, mas isso parecia não ter sido percebido por Beatriz. Bem, vou deixar isso de lado, mas ainda vou chamá-la de Beako. Essa determinação obstinada é totalmente desnecessária. O que aconteceria se eu simplesmente não respondesse a esse nome, eu me pergunto. Não diga coisas frias como essa, Beako. Subaru chamou Beatriz, mas ela não respondeu, mantendo o olhar silencioso no livro. Aparentemente, ela estava falando sério. Enquanto Beatriz se mostrava teimosa, Subaru, a contragosto, se aproximou e andou em volta do banco. O que é de errado, Beako? Você parece triste, Beako. Você está bem, Beako. Se houver algo errado, você pode falar comigo, Beako. O que é, Beako? Nós podemos fazer isso, Beako. Beako. Nunca vi ninguém tão irritante quanto você. O que há com você, eu me pergunto. Uma pessoa de pele tão fina como Beatriz era uma presa natural para alguém que nasceu com o talento de irritar os outros como Subaru. Ele bateu o punho, os cantos dos lábios se contorceram quando os ombros de Beatriz tremeram de raiva. Na verdade, tenho uma admissão a fazer. Estou encurralado e preciso muito de sua ajuda. Ele explicou à garota de cabelos cacheados a conclusão a que chegara depois de chorar pateticamente. Enquanto estava no colo de Emília, todos os sentimentos feios e as lágrimas acumuladas dentro de Subaru saíram. O que restou foram os puros desejos pessoais de Subaru. Ele amava a Emília. Ele já havia pensado que a amava antes, mas agora ele realmente sabia o que significava se apaixonar por alguém. Era amor à primeira vista. Só o fato de ouvir a voz dela fazia seu coração bater mais forte. Só o fato de conversar com ela era tão agradável que parecia um sonho. Ele não podia abandonar essa garota que se colocava em perigo pelos outros. É por isso que eu a amo, pensou ele, mas agora ele entendia sinceramente o que sentia. Ela foi a primeira a salvar Subaru quando ele foi convocado para outro mundo sem ter ninguém com quem contar. E, quando ele foi jogado em um beco escuro de desespero, foi ela quem salvou seu coração moribundo. Ela salvou tanto sua vida quanto seu coração. Ele não conseguia mais pensar em viver em um mundo sem Emília. Ele adorava passar seus dias com Emília na mansão. Ele adorava aprender todo tipo de coisa sobre o mundo. Ele amava Han, que cuidava dele com tanto carinho, apesar de sua língua rude. Ele realmente amava Emília. Ele amava Han, que o insultava com uma linguagem educada, mas sempre lhe mostrava como fazer as coisas. Ele estava envolto em boa vontade com todos os moradores da mansão. Subaru queria ficar lá para sempre. Esses sentimentos transbordantes encheram seu peito até a exaustão. Mas, do outro lado dessa feliz moeda, ele amava a Emília. Ele se desesperava por não ter o poder de protegê-la. A vida na mansão havia se tornado monótona. Ele não sabia onde ou quando seria descoberto. Ele temia Han, que comandava lâminas de vento que poderiam cortar sua garganta. Ele tinha pavor de Ren e de sua bola de ferro que esmagava o crânio. A loucura perturbadora de Rosval poderia levá-lo a comandar as gêmeas para eliminar Subaru sem piedade. Toda vez que acordava, ele verificava se ainda estava vivo e podia sentir que estava se quebrando sob sua própria vigilância constante contra o desespero. Esses também eram os sentimentos verdadeiros e indeléveis de Subaru. Emília havia salvado Subaru antes que o atrito em sua mente o tivesse torrado de dentro para fora. Ao consolá-lo, Emília atirou seu coração da beira do abismo. Pensar nela o enchia de vida e energia. Emília era o que mantinha seu desejo de fugir sob controle. Em outras palavras, Emília Tanner é divinamente incrível. Beatriz respondeu à declaração de Subaru com uma expressão de espanto e uma careta de irritação. Será que você disse algo extremamente estúpido agora mesmo? De modo algum. Estou colocando minhas prioridades de volta em ordem. Vamos voltar ao assunto em questão.
Você disse que quer minha ajuda? O que quer dizer com isso? Sim, estou falando sério sobre isso, o suficiente para implorar a Deus por ajuda. Não consigo pensar em mais ninguém a quem eu possa recorrer. Na situação atual, Emília era, obviamente, o membro da mansão em quem ele podia confiar mais, mas ela também era a parte mais importante da vida de Subaru. Em outras palavras, a última coisa que ele queria fazer era colocá-la em perigo. Para Subaru, que normalmente priorizava sua própria vida, a vida de Emília pesava muito mais do que a dele na balança. Sendo assim, ele também não poderia pedir ajuda ao Puck, o que deixou Beaco. Na verdade, ela é muito gentil. E mais suave do que parece. Não entendo o que quer dizer, mas sinto que está zombando de mim. Essa não é minha intenção. Na verdade, do jeito que as coisas estão na mansão agora, você é a única pessoa em quem posso confiar. É claro que ele não poderia falar abertamente com Han e Ren, muito menos com Rosval. Com exceção de Emília, Beatriz era realmente a única pessoa na mansão em quem ele podia confiar. Por favor. Estou lhe implorando. Subaru estava ajoelhado no chão diante de Beatriz, abaixando a cabeça enquanto pedia ajuda. Subaru precisava de uma lanterna para iluminar o caminho, de modo que pudesse acabar com a corrente de desespero. Preciso de sua ajuda. Quero acertar tudo e proteger o lugar onde posso ser feliz. E isso não é bom se não incluir todos aqui. Subaru, encostando a cabeça no chão, olhou para Beatriz depois de um longo silêncio. Beatriz? O conflito que ele viu nos olhos dela o fez prender a respiração. Beatriz franziu as sobrancelhas e mordeu o lábio enquanto olhava para Subaru. E, no entanto, apesar da ferocidade de seu olhar, ela parecia estar à beira das lágrimas. Ela abriu a boca para falar, mas seu olhar vacilou quando ela se viu incapaz de encontrar as palavras. O coração de Beatriz estava abalado. Ele tinha que fazer com que ela falasse com ele. Ouça-me, Beatriz. Eu entendo por que você não quer me ajudar de imediato. Para você, eu sou um esquisito e um estranho que entrou aqui outro dia. Se você sabe disso, não precisa ouvir isso de meus lábios, não é? Foi você quem me curou. Obrigado. Sei que você não sabe, mas tenho uma montanha de outras coisas pelas quais preciso lhe agradecer. E aqui estou eu lhe pedindo ajuda novamente. É bem patético. É uma visão miserável, na verdade, mas você é a única pessoa que eu tenho. Ele colocou todas as suas cartas na mesa. Era a forma mais baixa de mendicância, piegas, egocêntrica e sem nenhuma consideração pelos sentimentos de Beatriz. Com Subaru abaixando a cabeça com sinceridade, usando sinceridade na manga, Beatriz fez uma bufada muito típica. Você é um verme rastejando no chão, lamentando sua própria impotência. Será que você tem algum orgulho? Eu sei o que é importante para mim. Inclinarei minha cabeça 10 ou 100 vezes e baterei no chão se for necessário. Ele era muito fraco para ficar obcecado por um orgulho mesquinho. Subaru manteve a cabeça baixa enquanto continuava a implorar pela ajuda dela. Ele sabia que era uma maneira covarde de fazer as coisas. Durante suas 5 voltas, ele continuou a brigar com Beatriz durante seus encontros ao longo do caminho. Foi assim que ele soube. Beatriz agiu como se o estivesse dispensando, mas... Você pode levantar a cabeça. No momento em que a voz suave chegou aos seus ouvidos, Subaru acreditou que seu pedido covarde havia sido atendido. Ele tinha plena consciência de sua própria mesquinhez e se ressentia de seu comportamento insincero com Beatriz. Mas até isso foi necessário para que a garota chamada Beatriz tomasse uma decisão. Foi assim que o homem bastante simples chamado Subaru Natsuki viu o fato, mas... Bea. Peguei isso? Sim? Boa. Mas aquele rosto miserável e sincero encontrou a sola impiedosa de um sapato. Subaru ainda estava prostrado enquanto apenas sua cabeça se erguia do chão, com seu som de angústia sem forma ecoando pelo arquivo. Subaru permaneceu naquela posição incômoda, curvado para trás, dando um grito incoerente enquanto ela o pisoteava mais algumas vezes. E, isto é,
Você poderia pensar nisso centenas de vezes e nunca compreenderia o trabalho que tenho. Não importa quantas moedas de prata você junte, elas nunca se igualarão ao brilho sagrado de uma moeda de ouro. Você entende? Eu me pergunto. Se você conseguir alguns milhares de moedas de prata, elas serão iguais, tenho certeza. É apenas uma questão de valor comparável, certo? Ou talvez você seja apenas ruim em matemática. Será que você vai parar de me olhar como uma criança deplorável? Esses são os olhos de alguém que estava apenas me implorando. E assim, Beatriz e Subaru voltaram a brigar. Era uma batalha inútil que havia começado sem nenhum motivo específico, repetida várias vezes em mundos diferentes. Enquanto continuava sua conversa familiar com Beatriz, ele pensou, em algum nível, que a patética teimosia dentro dele era bastante idiota. Tudo bem, então, vou jogar meu trunfo. Se você cooperar comigo, eu lhe darei uma recompensa de igual valor, ouviu? Será que você acha que pessoas como eu seriam atraídas por qualquer recompensa que você possa oferecer? Que tal isso? Como salvei a Emília na capital, posso pegar o Puck emprestado. E o Puck disse que se eu quiser trocar isso por outra coisa, só preciso pedir. Está vendo onde quero chegar? A expressão de Beatriz mudou. Subaru sorriu de forma desagradável ao colocar em prática todas as suas habilidades de negociação. Agora que se tratava de uma recompensa, ela concordou em cooperar relutantemente com Subaru. Subaru achou que era uma grande bobagem resolver as coisas oferecendo o Puck em uma bandeja de prata. Ele sabia que o pequeno usuário de magia aceitaria, mas mesmo assim, não tinha sido exatamente um processo caloroso e agradável, mas Subaru finalmente conseguiu conquistar a cooperação de Beatriz. Ele se arrependeria de empurrar as coisas para uma menina por causa de sua própria impotência depois que todos os problemas fossem resolvidos. Você quer saber mais sobre os xamãs? A declaração direta de Subaru fez com que Beatriz levantasse as sobrancelhas bem torneadas com ar de desgosto. Sua principal prioridade era lidar com a ameaça do ataque do xamã à mansão sem perder um momento sequer. Grande parte do motivo pelo qual ele pediu ajuda a Beatriz foi para que a magia dela pudesse combater as maldições mortais. Explicar o máximo possível a Beatriz sem chegar ao cerne da questão foi crucial para Subaru. Provavelmente pagarei um preço se eu deixar muitos gatos fora do saco, então. Quando ele tentou confessar seu retorno pela morte a Emília, o tempo parou repentinamente ao redor de Subaru quando uma nuvem negra tomou a forma de uma mão e lhe infligiu uma imensa agonia. Os gritos silenciosos de Subaru e a tortura de ter seu coração esmagado privaram de qualquer noção de desafio fácil. Como resultado, Subaru estava extremamente cauteloso com a nuvem negra, escolhendo suas palavras com muito cuidado enquanto continuava a explicar. Sei que existem maldições, mas não sei mais nada além do fato de que elas são diferentes das coisas de mágicos e espíritos. Quero saber mais sobre elas. É raro alguém perguntar sobre isso. Eu me pergunto, será que prestar atenção a esse grupo leva a algum lugar? Como antes, a aversão de Beatriz ao fato de sequer formar a palavra maldição em seus lábios era considerável. Naquela ocasião, ele evitou se aprofundar no assunto, mas não seria o caso dessa vez. Maldições são feitiços mágicos que existem apenas para causar problemas a outras pessoas e vêm de algum país do norte. Certo? Será que não é suficiente saber isso? Eu me pergunto. As maldições invadem seus alvos como uma doença, limitando seus movimentos e roubando-lhes suas forças vitais puras. Uma tradição de muito mau gosto. Normalmente, eu diria que depende de como você as usa, mas parece que você não pode usá-las a não ser para machucar as pessoas, não é? Razão suficiente para chamar essas maldições. Se maldições eram poderes sobrenaturais que existiam para derrubar os outros, a prática em seu mundo natal de enfiar agulhas em bonecos de voodoo provavelmente contava. Bem, não que ele realmente aceitasse a existência do ocultismo naquele mundo. Subaru se sentou mais, pensando nas coisas que Beatriz havia mencionado em um tom de voz grave. Então, deixe-me perguntar uma coisa.
Como você se defende de uma maldição? Era muito difícil mirar um contra-ataque no xamã sem saber sua identidade. A única vantagem de Subaru era saber com antecedência que um ataque aconteceria. Consequentemente, descobrir uma maneira de interromper o ataque do xamã era uma ideia maravilhosa, em teoria. Você não tem como. E não há meios de se defender de uma maldição depois que ela é ativada. Uma vez ativada, você está acabado. Não é isso que uma maldição é, eu me pergunto. Não existe nenhum tipo de resistência instantânea à morte. Em um videogame, você lidava com feitiços do tipo morte de nível 1 lançando antecipadamente a resistência instantânea à morte. Com a luz no fim do túnel cada vez mais distante, Subaru puxou os cabelos, com o cérebro em chamas enquanto tentava pensar em um novo plano. Ele havia subestimado a situação. Essa realidade fez com que a mente de Subaru entrasse em queda livre. No entanto, isso é limitado a maldições que foram ativadas. As palavras ditas a Subaru um momento depois fizeram seus olhos se arregalarem. Beatriz sorriu com o que parecia ser um grande prazer. Ela me pegou de jeito, pensou Subaru enquanto o olhar dela confirmava isso. Tudo que ele podia fazer era abrir e fechar a boca como um linguado, em uma mistura de surpresa e raiva. Como eu disse, não há como se defender de uma maldição depois que ela é ativada. Entretanto, uma maldição não ativada pode ser bloqueada. Ela simplesmente requer um rito de purificação antes da ativação, de modo que qualquer pessoa com a habilidade necessária pode achar a remoção bastante simples. Vou deixar a raiva para depois. Então, quem pôde fazer isso? Nesta mansão, eu e, claro, o Puki. Além disso, Rosval e as 3 garotinhas não têm a experiência necessária, portanto, não. E é claro que você não pode. Eu conheço muito bem essa. Ele passou pelo inferno por causa de sua falta de resistência, não uma, mas 2 vezes. Subaru deixou de lado suas lembranças desagradáveis ao levantar a mão e fazer uma pergunta a Beatriz. Então, como você sabe que deve usar um rito antes que uma maldição seja ativada? Maldições poderosas colocam uma carga proporcional sobre o corpo. Talvez a magia e as maldições tenham isso em comum. Os efeitos colaterais de uma maldição são consideráveis. Será que eu poderia dizer que elas são profundamente falhas? Então, há algo que você possa fazer com antecedência para se proteger. Subaru fez sua pergunta como se estivesse pendurado em um fio. Em resposta, Beatriz fechou os olhos por um tempo, lambendo os lábios. Embora dependa dos detalhes específicos, há uma regra de ferro para as maldições. Uma regra de ferro. Com a respiração suspensa, Subaru instigou Beatriz a continuar de onde ela havia parado. E assim ela fez. Contato físico com o alvo. Um pré-requisito absoluto, eu me pergunto. O cérebro de Subaru deu voltas e mais voltas no instante em que esse detalhe entrou em seu crânio. O lançador de uma maldição precisava tocar seu alvo. Em outras palavras, nas 2 vezes em que Subaru sofreu os efeitos da maldição, ele havia feito contato físico com o xamã antes. Isso reduziu as possibilidades para se não é ninguém aqui na mansão, então, tem que ser a aldeia. Subaru havia caminhado até o vilarejo nas 2 vezes em que foi submetido ao retorno pela morte por sofrer os efeitos da bruxaria. Pensando melhor, ele tinha ido à aldeia no meio do 4º dia nas 2 vezes. Na aldeia, o xamã havia realizado o ritual para a maldição, e essa maldição foi ativada naquela noite na mansão, resultando em sua morte. Esse tinha sido o padrão. O fato de o xamã estar na aldeia explicaria por que Ren foi vítima da maldição durante o último ciclo. Daquela vez, Subaru nunca tinha ido à aldeia, então o Ren se tornou o alvo do xamã. Se Ren tivesse ido, ela teria sido o alvo. Se Subaru tivesse ido com ela, sem dúvida ele teria sido alvo novamente. Ele se conectou. Conectava tudo. O xamã estava na vila de Arleon. Não estava claro se o xamã era um residente ou um visitante. Se fosse o último, encontrá-lo não seria tão difícil. Era um vilarejo com uma população pequena. O rosto de um estranho era imediatamente conhecido por todos, assim como o de Subaru.
Se fosse o primeiro caso, teria sido um crime cuidadosamente premeditado, mas isso não parece provável. No incidente anterior, alguém tentou atrapalhar a candidatura real de Emilia. Mas essa candidatura não existia antes da morte repentina da família real, apenas meio ano antes. O fato de o nome de Emilia aparecer na lista de candidatos provavelmente levou tempo, então isso significava apenas 3 ou 4 meses para se preparar, no máximo. Um xamã teria que se infiltrar na aldeia anos antes para ser considerado um nativo. Então o xamã é um forasteiro. Encontrá-lo também não será tão difícil. Subaru expressou seus pensamentos em voz alta enquanto começava a procurar falhas em sua lógica. Não era uma má ideia levantar uma hipótese, mesmo que você a alterasse ao longo do processo. No que diz respeito ao xamã, ele ainda não tinha feito nada. A menos que seu oponente fosse Deus ou o próprio diabo, era impossível que sua existência fosse exposta até o momento. Subaru refletiu sobre o fato de que ainda estava na noite do segundo dia. Ele tinha um longo período de carência antes que as coisas piorassem no quarto dia. Em outras palavras, isso significava que ele poderia fazer seu próprio ataque preventivo contra o xamã. Eu peguei pelo rabo agora, droga. Não morri 2 vezes em suas mãos por nada. Subaru, finalmente capaz de ver sua situação melhorando, cerrou o punho enquanto sua voz tremia de alegria. Enquanto Subaru se deliciava com a mudança de circunstâncias, Beatriz parecia bastante insatisfeita por ter sido excluída da conversa. Suas lindas bochechas se avermelharam para enfatizar o azedume de seu olhar. Que atitude é essa diante de alguém a quem você pediu ajuda, eu me pergunto. Se o que eu falei foi de serviço, acho que você deveria dizer isso na minha cara. Sim, você está certa. Você salvou minha pele. Posso ver a luz graças a você. Eu amo você, Beako. O quê? Subaru pulou em direção a Beatriz, pegando seu corpo muito leve e girando com ela no local. Apesar de seu vestido elaborado, o corpo da garota era leve como uma pena. Os giros de Subaru aumentaram em sinergia com a alegria de seu humor. Será que você poderia me colocar no chão? Hahaha, eu poderia simplesmente voar no céu agora mesmo. Não? Que tal se voássemos juntos, Beako? Voe sozinho. Boa. Ela liberou energia mágica bem acima dele, golpeando com força suficiente para que ele fizesse uma abertura total de pernas no chão. O impacto que ele sentiu no topo de seu crânio foi transferido para o resto de seu corpo. A mana interna de Subaru estava toda desordenada. Seus olhos giravam enquanto ele continuava a se apoiar no traseiro. Por sua vez, Beatriz aterrissou com uma elegante sacudida na bainha da saia, virando cabeça e soltando uma bufada na direção de Subaru. Está vendo o que acontece quando você se deixa levar pela frivolidade? Eu me pergunto. Essa não foi a única coisa que vi. É branca. Pegue isso, está bem. Burf. Subaru levou o segundo tiro bem no meio dos olhos, fazendo-o voar para um canto do arquivo como um boneco de pano. Ele rolou de cabeça para baixo antes de bater em uma estante, derrubando livros pesados sobre sua cabeça. Ele se arrastou para fora da montanha de livros, com lágrimas nos olhos por causa dos muitos choques e machucados. O medidor de amizade cai um pouco e eu recebo isso. Se você não está feliz com alguma coisa, diga logo, nossa. Ser pega como uma criança, girada no ar, ter minha calcinha vista, você falando palavras superficialmente amorosas, tudo isso. Será que toda a sua existência é um incômodo? Ei, não menospreze minha existência, isso é realmente triste. Estou tentando não ser masoquista aqui. Subaru esperava encontrar maneiras de melhorar a si mesmo, assim como havia encontrado uma chance de melhorar suas circunstâncias. O fato de eu ser fraco não significa que eu tenha que ser impotente também, pensou Subaru, balançando a cabeça diante de sua própria repreensão interna. De qualquer forma, a situação está muito melhor do que antes. Vai ser difícil esperar a noite, mas amanhã estou indo para a aldeia. Vamos descobrir quem realmente é esse xamã, pensou ele. Isso provavelmente significaria ir com Han ou Ren.
Considerando que ambas tinham força de combate, era uma escolha natural, caso ele acabasse lutando com o xamã naquele momento. Se ele conseguisse se livrar do vil xamã e aumentar seu nível de amizade com as duas garotas no processo, esse seria o grande final, concluindo com sucesso sua primeira semana na mansão Rosval. Agora que penso nisso, com certeza passei por muita coisa. Ele sabia que estava falando cedo demais, mas, mesmo assim, era uma luz no fim do túnel. Certamente, ninguém poderia culpar Subaru por se sentir assim. Não deveria estar pensando em outra coisa, ele se perguntou. Olhar para cima significava perder o que estava bem a seus pés, não é mesmo? Subaru, um homem de pouca coragem e muita cautela, de repente se lembrou. O cheiro da bruxa. O que você quer dizer com isso? Certo, a bruxa. Ren a mencionou. Você também, Beako. No momento em que a palavra bruxa se formou em seus lábios, ele se lembrou dos vários lugares em que a havia encontrado. A bruxa era frequentemente tratada como um ser abominável pelos habitantes daquele mundo, mas a única pista de Subaru sobre o motivo era o esboço geral dado na história infantil A Bruxa da Inveja. De repente, isso o incomodou muito. Afinal de contas, a estrada percorrida por Subaru Natsuki estava repleta de referências a ela. Subaru levantou o rosto e olhou para Beatriz, que estava franzido as sobrancelhas. Ele não tinha certeza se ela responderia à pergunta que ele estava prestes a fazer. Era grave o suficiente para que Han se recusasse a respondê-lo completamente, enquanto Ren a usava como uma das justificativas para atacá-lo. Ele sentiu que até Emilia resistia fortemente ao assunto. Beako, você sabe sobre a bruxa, certo? A resposta não veio imediatamente. A palavra que ecoava em seus ouvidos fez com que Beatriz fechasse os olhos, afundando no silêncio como se estivesse se certificando de que tinha ouvido corretamente. Sua reação deixou Subaru sem opção além de tentar manter a calma e esperar. Quando ela de repente murmurou as palavras, Subaru prendeu a respiração e arregalou os olhos. Aquela que bebeu o próprio mundo. Rainha do Castelo das Sombras. O maior de todos os desastres, a Bruxa da Inveja. Ao ver a reação de Subaru, Beatriz soltou um suspiro sombrio. Neste mundo, há apenas um ser indicado pela palavra bruxa. Devo acrescentar que é até considerado tabu falar seu nome em voz alta, eu me pergunto. Então, todo mundo tem admiração e medo dela, e ninguém a desafia? Sim, exatamente. Mas por que você perguntou se eu a conheço, eu me pergunto. Neste mundo, os nomes que você conhece melhor não são os de seus pais, depois os de outros familiares e, finalmente, o nome da bruxa, eu me pergunto. Oh, vamos lá. Subaru tentou se divertir, mas engoliu as palavras quando a expressão de Beatriz deixou claro que ela não estava brincando. E se ela estivesse falando sério, isso significava que a bruxa era uma escuridão sem igual no mundo. A bruxa da inveja, Satela. Ela consumiu os grandes pecadores de outrora conhecidos como as 6 bruxas, engolindo metade do mundo no processo, a mais vil de todas as calamidades. As palavras de Beatriz, ditas com emoções reprimidas, provocaram uma respiração curta e difícil de Subaru. O nome, um que ele já tinha ouvido antes, tinha muito mais gravidade no contexto do resto. Dizem que a bruxa deseja o amor. Dizem que ela não compreende a fala humana. Dizem que ela inveja tudo neste mundo. Que ninguém viu seu rosto e o viveu. Que seu corpo não é afetado pela devastação do tempo, não pode envelhecer nem apodrecer. Que o dragão, o herói e o sábio combinaram seus poderes para selá-la, porque nem mesmo eles poderiam esperar destruí-la. Beatriz falou ponto por ponto, não permitindo que Subaru falasse uma palavra sequer. Dizem que... Finalmente, como se estivesse chegando ao fim de sua história, ela fez uma pausa após o preâmbulo e disse, ela é uma meia-elfa com cabelos prateados. Satela, a bruxa da inveja. As 6 bruxas fizeram o mundo gritar, mas essa bruxa as eliminou de uma só vez, dando início a uma calamidade que destruiu metade do mundo. Um herói havia selado sua carne em um cristal, onde ela continuava a dormir, mesmo assim, em algum canto do mundo.
Essa é uma história absurda. As sensibilidades de Subaru como filho da modernidade o fizeram pensar. Crimes tão vis que as pessoas falavam deles séculos depois já eram ruins o suficiente, mas o fato de o criminoso continuar a existir, selado em algum lugar lá fora, seria impensável em seu mundo. Subaru começou a citar um exemplo bastante extremo enquanto se sentava de pernas cruzadas com o queixo apoiado em uma palma, observando um canto do jardim. Bem, não posso me basear nisso. Mesmo que as pessoas não saibam o nome de seu próprio primeiro-ministro, elas sabem o nome, digamos, do grupo de ídolos mais popular do país. Era de manhã quando Emília se sentou na grama do jardim interno, conversando com as luzes bruxuleantes que a cercavam. A cena nunca perdia seu ar misterioso e surreal, não importava quantas vezes ele a visse. Ver Emília assim todos os dias era uma das vistas mais bonitas que o mundo tinha a oferecer. Subaru estava observando a distância para não interferir na conversa de Emília. Ele ainda estava usando sua roupa de servo e reprimiu um bocejo, soltando um longo suspiro enquanto mergulhava em um mar de contemplação mais uma vez. Era agora a manhã do terceiro dia, pois a noite e o nascer do sol haviam se passado desde sua conversa com Beatriz no arquivo de livros proibidos. À medida que a noite se aproximava da manhã, Beatriz fez uma careta repentina. Suponho que minha pele ficará comprometida se eu não tiver meu sono de beleza. Ficar acordada até tarde assim é um grande incômodo. Depois de ser expulso do arquivo, Subaru conseguiu tomar um banho matinal antes de se encontrar com Emília no jardim. A visão dela realizando tão diligentemente sua rotina diária o fez cerrar o punho com determinação renovada. Uma bola de pelo cinza, em outras palavras, Pookie, apareceu na frente dos olhos de Subaru e o chamou. Bem, você parece estar melhor agora. Pookie continuou a pairar no ar enquanto começava a limpar o rosto com suas patas curtas, como qualquer gato normal. Ele continuou, para ser honesto, você não parecia muito bom ontem. Estou um pouco aliviado. É mesmo. Desculpe por deixá-lo preocupado. Mas o meu coração ingênuo ainda não superou tudo, então quero sentir sua pele para me confortar. Ah! Bem, se você consegue blefar assim, acho que está tudo bem. Ali lhe emprestou o colo e tudo mais. Os dedos de Subaru envolveram o gato do tamanho da palma da mão e, procurando algo além da surpreendente sensação de suas orelhas, chegaram à cauda de Pookie. Da base à ponta, a sensação foi além das expectativas de Subaru, fazendo prender a respiração. Subaru saboreou o toque extremamente confortável em sua mão enquanto seus olhos encontravam os de Pookie. Você viu o travesseiro de colo também, por acaso? Só porque ela fez isso por muito tempo. Foi muito difícil ficar ajoelhada naquela posição por horas, e eu me ofereci para assumir o controle várias vezes, mas... Relaxe, Lee aguentou até o fim. O selo metafórico de aprovação de Pookie fez com que Subaru, ainda tímido com o despertar de seu amor, ficasse com o rosto vermelho. Pookie acenou com a cabeça diante da reação de menino de escola de Subaru. E então? Ei! Oh! Por que você acabou de me arranhar? Você teve uma explosão de sentimentos complexos de afeição por minha filha. Talvez eu deva explodir você. Você não deveria. Essa mentalidade de pai é uma coisa complicada, nossa. A explosão de preocupação paternal de Pookie ameaçou colocar distância entre Subaru e Emília. Subaru abaixou a cabeça diante de Pookie, conseguindo de alguma forma manter a situação sob controle. Quando esse processo foi concluído e ele olhou de volta para Emília, viu que ela parecia ainda estar imersa na conversa com os espíritos, sem perceber a rotina cômica entre homem e animal que havia rompido a calma da manhã. Subaru observou o lado do rosto dela, olhando para o sorriso gentil e encantador, tão bonito que você poderia se afogar nele, quando ele abruptamente murmurou para si mesmo. Um meio-elfo de cabelos prateados, não é? Essa foi uma das coisas que Beatriz disse sobre a bruxa da inveja. A bruxa havia abalado o mundo até o âmago e, mesmo agora, seu nome era sinônimo de terror. Ele se perguntou como deve ser grande o fardo de ter semelhanças com tal ser.
Mesmo Subaru, que nunca havia passado por dificuldades como essa, podia imaginar que não era um caminho fácil de percorrer. E, no entanto, Emília havia sido criada para ser uma pessoa honesta e benevolente. Sem dúvida, na esperança de que ela vivesse como uma flor adorável e imaculada. Ou ela cresceu em um ambiente realmente amigável, ou... Pookie olhou para trás e sorriu, com uma pata no quadril e a outra brincando com os bigodes. Ou talvez ela tenha sido criada por um bom pai. Mumu. O gato conseguia ler suas emoções. Sem dúvida, ele havia percebido os pensamentos de Subaru para entender o contexto do solilóquio de um momento antes. Bem, em grande parte ela nasceu assim. Não quero insistir nisso, mas aquela garota passou por momentos muito, muito mais difíceis do que você pode imaginar. Mas é adorável como ela é assim, apesar de tudo. Como Pookie apertou os olhos, a ideia de contradizê-lo nunca passou pela cabeça de Subaru. O fato claro era que Subaru não sabia nada sobre Emília, enquanto Pookie tinha passado um tempo enorme com ela. O conhecimento de Subaru sobre o quão difícil tinha sido para ela mal arranhava a superfície. Pookie estava dizendo que Subaru não tinha o direito de agir como se soubesse. Os homens eram indefesos nas mãos do destino. Subaru conhecia muito bem essa impotência. Ei, Pookie, você sabe sobre a bruxa da inveja? Há pouca coisa que eu não saiba. Ok, eu queria lhe perguntar o seguinte. Em que circunstâncias você usaria o nome da bruxa da inveja como pseudônimo? Espere, pseudônimo não soa muito bem, é mais como pegar emprestado o nome da bruxa da inveja temporariamente. No fundo de sua mente, ele se lembrava de uma ocorrência no meio do circuito na capital real no primeiro dia de sua convocação. No primeiro loop, Emília se autodenominou Sátila para Subaru, que não sabia de nada até aquele momento. Subaru havia adivinhado vagamente o que ela devia estar pensando, mas queria uma segunda opinião sobre o assunto. Não havia ninguém melhor do que a pessoa que conhecia melhor a Emília. Sem saber as intenções de Subaru, Pookie balançou a cauda e inclinou um pouco a cabeça. Acho que isso seria uma atitude imprudente. Ainda há muitas pessoas com ódio puro contra a bruxa, com medo e desespero ainda gravados em suas almas. Uma pessoa teria que ter a cabeça fraca para usar o nome da bruxa como pseudônimo perto de pessoas assim. Vou considerar isso como um nunca. Miau miau. Pookie fez um som cético quando Subaru cutucou com um dedo. Subaru então estalou os dedos, pois o apoio de Pookie à sua hipótese o fez deixar de lado suas próprias dúvidas. Neste mundo, usar o nome da bruxa como pseudônimo seria obviamente uma loucura. Apenas Subaru, que estava ali por acaso, sem a menor ideia do que era senso comum, acharia isso normal. Então, por que Emília, que certamente sabia mais do que isso, reivindicaria o nome da bruxa como seu? Então ela estava tentando assustar um esquisito para mantê-lo fora desse negócio de seleção real. Ela havia tentado protegê-lo, um garoto que conhecera apenas de passagem. Os pensamentos de Emília por trás da reivindicação do pseudônimo já haviam desaparecido em outra dimensão. Somente Subaru sabia que ela havia feito tal coisa. E Subaru nunca teria a chance de perguntar a ela o que realmente pretendia com aquilo. Mas ele não podia deixar de imaginar que era isso que significava. Tudo que ele podia fazer era acreditar. Subaru, impressionado com a ternura daquela Emília em outra dimensão, foi pego de surpresa quando a atual se sentou ao lado dele com um sorriso tenso. Você está com um olhar muito distante. O que é de errado? Ele não conseguia mais ver as luzes tremeluzentes brincando ao redor de Emília, então sua conversa agradável com eles parecia ter acabado. Pookie, que havia esperado ao lado de Subaru até então, pousou no ombro estreito dela para substituí-los. De volta ao meu devido lugar. Ah, é aqui que me sinto mais à vontade. Lar do oscilar. Ah, então agora você é o papai voltando para casa depois de uma viagem, não é? Coitado de você, dirigindo para casa todo cansado desse jeito. Isso porque meus olhos estavam bem abertos protegendo minha filha das presas venenosas de um lobo. Essas presas venenosas não chegarão perto dela, está vendo? E,
Não fique me encarando e falando sobre presas venenosas 2 vezes. Você vai arruinar minha reputação aqui. Subaru forçou um sorriso quando os grandes olhos negros de Puck o fitaram. Brincar com o gatinho dessa forma significava que ele estava desperdiçando um pouco uma de suas oportunidades de falar com Emilia, embora ela estivesse bem ali. Não era que ele odiasse falar com Emilia. Ele simplesmente não conseguia olhá-la nos olhos. Afinal de contas, ele chorou muito no colo dela e passou incontáveis horas com ela acariciando sua cabeça. Desde então, foi apenas uma única noite, ele não sabia como poderia encará-la. O fato de ele ter ido ao encontro dela, mesmo assim, provou apenas que Subaru tinha um caso grave de envenenamento por Emilia. Diante da extrema confusão de Subaru, Emilia também hesitou, passando um dedo sem pressa em seus longos cabelos prateados. Depois de um breve silêncio, Emilia deu um suspiro decidido e sorriu. Isso é um pouco embaraçoso. Você está se sentindo bem? Eu estava em uma situação difícil até ouvir a voz de Emilia Tano. Também, o pedido de desculpas morreu em seus lábios. Subaru engoliu de volta a palavra que estava prestes a dizer e mudou sua abordagem. Obrigado. Por tudo. Depois de tudo isso, acho que estou com a cabeça melhor. Não parece que você tenha superado completamente, mas fico feliz que você ache que está chegando lá. Se eu pude ajudar um pouco, tudo bem. Se você se sentir arrasado novamente, é só me dizer. Sua irmã o consolará gentilmente. Emilia colocou a mão no peito de forma provocante e deu uma piscadela. Certamente, ela estava agindo dessa forma para aliviar os sentimentos de culpa de Subaru. Mas quando ele olhou para o seu olhar feliz, como o de uma irmã mais velha, o fato de ela parecer séria o fez tremer um pouco. O principal é que você está se sentindo melhor. Você tem que trabalhar duro hoje, sabe? Está com sono. Você dormiu em horários tão estranhos. Não precisa se preocupar. Para começar, uma pessoa reclusa como eu que está cuidando do forte dorme o dia todo e fica acordada a noite toda. Bem, ficou um pouco mais saudável ultimamente. Só para perguntar, o que é uma pessoa reclusa, afinal? Ele é um guardião da cultura, sempre imerso em um oceano de informações sobre o estado do mundo e a economia global para proteger melhor o lar dia e noite. Os altos escalões nunca colocam um pé fora de casa e até comemoram os aniversários de seus amantes por meio de suas telas. Para ser franco, as almas daqueles que fizeram isso há muito tempo se elevaram a um plano superior de existência. A estranheza da explicação de Subaru pareceu mexer um pouco com Emilia, que deu um sorriso encantador. Ao ver a reação de Emilia, Subaru teve um pensamento repentino. Ei, Emilia Tan, que tipo de magia você usa, afinal? Estritamente falando, eu não sou uma usuária de magia. Isso é porque sou um mago espiritual, incluindo o meu pacto com Puck aqui. O que eu uso não é magia, mas artes espirituais. Os princípios são basicamente os mesmos, no entanto. Então, qual é a diferença entre usuários de magia e magos espirituais? Subaru virou o pescoço e olhou para Puck, sentado no ombro de Emilia. O gatinho, percebendo que a conversa havia mudado em sua direção, acariciou o pelo da barriga enquanto ele explicava. Os usuários de magia usam a mana dentro deles quando usam magia. Em contraste, os magos espirituais usam a mana no ar ao redor deles. O processo é bastante diferente, mesmo quando os efeitos são os mesmos. Então, que tipo de diferenças são essas, Sensei? Quando Subaru levantou a mão e fez sua pergunta, Puck, sentado no lugar do palestrante, sorriu como um gato de bom humor. Tecnicamente, é o fato de um portão ser usado ou não. O tamanho de um portão depende do usuário de magia individual, mas isso não importa muito para magos espirituais. Isso é porque você está usando mana externa. Entendo. Então, os usuários de magia trazem a mana do seu entorno pelo portal e a enviam de volta pelo portal quando usam a magia, mas os magos espirituais podem eliminar o intermediário. Subaru estava digerindo a explicação quando inclinou a cabeça até a metade.
Mas isso torna os magos espirituais muito poderosos. Os usuários de magia estão limitados à quantidade de combustível que podem armazenar dentro deles, mas os magos espirituais têm passe livre para usar o quanto quiserem. Não há competição. Você entende rapidamente. Mas não é tão conveniente assim. Em primeiro lugar, a mana no ar não é infinita. As palavras de Puck se arrastaram enquanto ele olhava para Emilia. A garota acenou com a cabeça enquanto assumia o controle. E a força dos feitiços que um mago espiritual pode usar depende do espírito com o qual você formou um pacto. A predisposição necessária para formar pactos com espíritos é rara para começar, e espíritos poderosos são ainda mais raros. É difícil dizer qual é o melhor. Subaru respondeu, Mumu, mas deve ser muito bom ter um pacto com um espírito forte. Certo. Você deve ser mesmo uma brasa, Emilia Tano. Mas parece que o Puck também é muito bom. Bem, não posso negar que estou acima da média. Cara, você acabou de dizer isso com uma cara séria, sem hesitação alguma em se classificar dessa forma. Subaru achava que sua autoconsciência superava a maioria, mas a franqueza de Puck estava um nível acima. Sem dúvida, era a diferença de idade. Um novato tinha visto muito menos anos do que o Senhor Grande Espírito. No entanto, a julgar pelo sorriso alegre e efusivo que o Grande Espírito estava dando, talvez ele não estivesse tão acostumado a ser elogiado quanto fingia. Ah, a propósito, que tipo de espírito é o Puck, afinal? Ele fez o gelo aparecer na casa do vendedor de saques, mas, se minha memória estiver correta, não há afinidade com o gelo para começar. Com a banheira servindo de sala de aula, Rosval lhe explicou que as 4 afinidades mágicas ortodoxas eram fogo, água, vento e terra. As incômodas afinidades de luz e escuridão completavam as 6. Não foi Puck, que ainda estava sorrindo, mas Emilia que respondeu à pergunta de Subaru. Minha especialidade é gelo, mas na verdade é mana de fogo. O fogo está relacionado principalmente à temperatura, portanto, resfriar o que está quente é classificado como parte do fogo, aparentemente. É isso mesmo? Lógica mágica. Mágica. Magia, não é? Ao ouvir a explicação de Emilia, Subaru sentiu um gosto pela magia borbulhar dentro dele. Depois de se retirar momentaneamente, Puck contraiu as orelhas ao olhar para o rosto de Subaru mais uma vez e assentiu. Por acaso, você quer usar magia? Posso. Quero dizer, se eu puder. Coisas superpoderosas, como chamar uma chuva de meteoros e... Ah, bem, não. Os fundamentos são importantes, tanto para a magia quanto para as artes espirituais. Magia não é algo que se possa aprender em um dia. As esperanças de Subaru subitamente aumentaram, apenas para que Puck as derrubasse de volta. Subaru murchou no local, então Puck girou um bigode e acrescentou, mas, se você simplesmente quiser experimentar, nós podemos fazer isso. O que significa? O quê? Ou seja, se você quiser usar magia, a Lia e eu só temos que apoiá-lo. Usaremos a mana dentro de você para usar magia por meio de você. A magia que usamos da atmosfera é diferente da mana dentro de você, portanto, a própria magia sairá de seu portal. Que tal? Emilia repreendeu Puck por seu convite. Puck, espere. Não faça isso parecer tão casual. Pode ser perigoso. No entanto, os sentimentos de Subaru eram inabaláveis. Desculpe, Emilia Tano. Estou super feliz por você estar preocupada comigo, mas eu vou fazer isso. Subaru deu um sorriso simpático para Emilia, com um brilho nos dentes e um polegar para cima. A ação de Subaru, destinada a afastar toda a inquietação e ansiedade, fez com que os olhos de Emilia se arregalassem. Por que você quer tanto fazer isso? Isso é óbvio, para que eu possa viver como o homem que nasci para ser. Subaru cerrou o punho e deu o grito mais viril que pôde. Para qualquer pessoa nascida homem, deixar de perseguir seus sonhos era o mesmo que a própria morte. Desde que chegou a outro mundo, Subaru nunca havia demonstrado tanta coragem como naquele momento. Além disso, a capacidade de usar magia lhe dava mais uma opção.
Talvez isso aumentasse suas chances de proteger Emilia e os outros durante o golpe atual. Diante do espírito forte de Subaru, Emilia balançou a cabeça, abandonando todos os pensamentos de detê-lo. Se achar que está ficando perigoso, pare imediatamente, entendeu? E assim, com esse aviso, ela resolveu ver a batalha de Subaru até o fim. Subaru aceitou as palavras de cautela de Emilia com um sorriso simpático antes de se voltar para Puck com a respiração suspensa. Então, o que devo fazer primeiro? Desenhar um círculo mágico. Se você precisar de um sacrifício, posso oferecer Beako como voluntária. Fico feliz que você pareça estar se dando melhor com a Beth. Sim, primeiro, que tal eu ver qual é a sua afinidade, Subaru? Esse é o primeiro passo para saber que tipo de magia você pode usar. A expressão de Subaru, animada até aquele momento, morreu instantaneamente quando ele ouviu a sugestão de Puck. Enquanto Puck e Emilia piscavam surpresos lado a lado, Subaru balançou a cabeça de forma robótica. Minha afinidade, provavelmente é fogo. Por que essas pausas repentinas? Quando Emilia perguntou, Subaru simplesmente baixou os olhos. Ele não queria se lembrar de mais nada. Mas Puck pulou do ombro de Emilia e pairou na frente do rosto de Subaru enquanto esticava a cauda. Tudo bem, vamos verificar. Mion 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 mion. Eu sei que o nobre esquisito fez a mesma coisa, mas isso não é um exagero. A ponta da longa cauda de Puck passou pela testa de Subaru enquanto sua boca produzia os efeitos sonoros que o acompanhavam. Subaru se afundou em apreensão enquanto aguardava o veredicto do exame. Espere, eu deveria pensar positivamente sobre isso. Pensando bem, o comportamento de Rosval não era natural, não é? Certo, ele estava com ciúmes do talento mágico oculto em mim. Sim, era ciúme. Foi por isso que ele tentou me convencer a desistir. Uau, isso é raro. Sua afinidade é pura escuridão. Adeus, minha vida que usa magia. Subaru lamentou ter entrado em outra dimensão apenas para ser colocado na lista negra por outra pessoa. Seu futuro brilhante estava agora fechado, com a cortina subindo sobre a vida de Subaru como nada mais do que um debuffet. Então, tudo o que preciso fazer é praticar dizendo, transformei a defesa deles em papel. Agora. Hahaha. Ah, você também não tem talento algum. Seu portão é pequeno, pelo menos o número é mais ou menos bom. Mas quase não há abertura, então não está entrando muita coisa. Cale a boca, eu já sei disso. A propósito, o que significa essa coisa de talento, pelos números? Se você passasse 20 anos treinando diariamente, poderia se tornar um usuário de magia de segunda categoria. Então, eu dedicaria metade da minha vida e ainda assim não conseguiria chegar ao topo. Acho que é melhor desistir agora. Emilia finalmente ficou com um olhar exasperado quando ouviu Subaru conter as lágrimas ao desistir de seu sonho. Mas isso não podia ser evitado. Sim, esforço e dar o melhor de si eram palavras que apareciam com destaque no léxico de Subaru, mas desistir ou não do sonho impossível de um homem era um assunto diferente. Eu só quero experimentar a demonstração mágica. O que tenho de fazer? Como se trata de afinidade com as trevas, a Lia não pode lidar com isso. Que tal algo simples, como chama aqui? Ah, uma cortina de fumaça mágica. Eu mesma nunca vi isso, respondeu Emilia. Aparentemente, era algo de um nível tão trivial que ela nunca havia se deparado com isso profissionalmente. Os dois continuaram a conversa sobre magia, deixando Subaru de lado enquanto ele se desesperava ainda mais com sua pequena árvore de habilidades. Não é justo que vocês estejam em um mundo só de vocês. Quero dizer, estamos falando da minha magia, certo? Quero dizer, posso realmente usar aquela coisa do Shamak. Isso é meio importante aqui. Bem visto. Magia desconhecida é uma coisa assustadora. Muito bem, este é o Shamak. E Puck, concordando com a cabeça que Subaru tinha razão, fez um breve encantamento e acenou com uma pata. No momento seguinte, a visão de Subaru ficou envolta em escuridão. Instantaneamente,
A cena diante de seus olhos foi enterrada em uma escuridão total. Assustado, ele levantou a voz abruptamente, mas o som não chegou a seus ouvidos. A escuridão profunda havia cortado sua visão de tudo o que estava fora dele. Um arrepio subiu por sua espinha ao ser separado do mundo exterior. Pronto, está tudo feito. Quando Subaru ouviu as palmas das mãos, percebeu que havia voltado à realidade. Ver Emily à sua frente quando sua visão voltou o tranquilizou. Foi só um momento, mas ele começou a suar muito. Subaru, você está bem? Quer que eu segure sua mão? Eu estou bem. Só perdi os sentidos por um momento. Ah, perdi a chance de segurar sua mão. Enquanto fazia seu comentário tipicamente irreverente, Subaru tocou suas próprias pálpebras para se certificar de que nada havia mudado ali. Então, esse é um chamaki, não é? É simples, mas é um material muito forte, não é? De modo algum. Qualquer um, com exceção de um oponente de nível inferior, pode eliminá-lo com habilidade, e ele não pode ser mantido por muito tempo. Embora eu pudesse lançá-lo em pessoas como você para que passasse a vida inteira na escuridão. Esse é um pensamento assustador. Eu enlouqueceria se tivesse que viver um dia assim, quanto mais o resto da minha vida. Subaru deu um sorriso forçado. Em silêncio, ele escondeu os punhos trêmulos atrás de si. Ele não queria dizer como a sensação de estar momentaneamente isolado do mundo havia enchido todo o seu corpo de terror. No instante em que ele pensou que estava sozinho no mundo, sem ninguém ao seu lado, a solidão absoluta fez o coração de Subaru tremer. Sou patético. Ele mordeu o pensamento e sorriu para esconder sua agitação interna. De qualquer forma, quer seja útil ou não, eu também posso usar essa magia, certo? Quero tentar isso agora mesmo. Eu quero, mas, tudo bem. Eu ajudarei. Lia, se a mana dele se descontrolar, pode explodir, então, por favor, afaste-se. Não quero sujar suas roupas. Não é como se isso fosse acontecer, certo? Esse é um caso super raro que basicamente nunca acontece, certo? Puck sorriu em silêncio. Emilia fez uma cara um pouco triste, aconselhando, não seja imprudente, ok? Enquanto ela realmente se afastava dele. A própria manifestação de preocupação aumentou sua inquietação. Deixado na mão, Subaru estava em uma posição extremamente desconfortável com o desenrolar dos acontecimentos. Puck se sentou em cima do cabelo preto de Subaru e ajustou a posição de sua cauda. Que cabeça espinhosa e desconfortável para se sentar. E, não é como se eu achasse que alguém fosse se sentar nela algum dia. Ninguém me avisou para trazer uma almofada, mas apenas, sirva-se, ok? Não, eu vou terminar e voltar para o lindo cabelo da Lia em um instante. Então, pronto para começar. Quando solicitado, Subaru hesitou por um momento, mas logo sorriu e assentiu com a cabeça. Ele estava no fio da navalha da inquietação, mas não podia negar sua curiosidade. Depois de receber o consentimento de Subaru, Puck fez seu próprio aceno de cabeça. De repente, Subaru sentiu todo o seu corpo ficar quente. Ele sentiu algo além de sangue correndo em suas veias. Sem dúvida era o jorro informe de mana que se agitava dentro dele. Ele podia dizer que a energia dentro de seu corpo estava se movendo de acordo com a mão de Puck. Subaru, tente imaginar isso em sua mente. Mova a mana dentro de seu corpo, fluindo através de mim, por sua própria vontade. Empurre uma parte dela para fora de seu corpo através de seu portal. Imagine-a como uma nuvem negra. Imagem. Confie em mim, sonhar acordado é totalmente minha praia. Distorcendo sutilmente o conselho de Puck, Subaru tentou imaginar para onde deveria ir a energia que se agitava dentro de seu corpo. Ele tentou imaginar o portão, a porta de entrada no centro de seu corpo. Ele se imaginou abrindo cuidadosamente uma porta pesada para fazer a energia interna fluir para fora. Uma vez fora, Subaru geraria o fenômeno por sua própria vontade. Bem na última parte, Puck murmurou abruptamente, isso não é bom. De repente, o portão
Subaru nem teve tempo de perguntar: o portão o quê? No momento seguinte, Emília gritou: vocês dois. Alguns segundos depois, uma nuvem negra foi expelida com força explosiva, encobrindo o canto do jardim interno da mansão Rosval. Ele não explodiu, mas o resultado foi um fracasso espetacular. Se eu tiver que tirar uma conclusão, seu controle do portão é muito fraco, então você não deve forçá-lo, Subaru. Você me vê assim e essa é a primeira coisa que diz: droga. Puck deu um tapa na cabeça e colocou a língua para fora. Tchê. Isso não é bonito, você sabe. Subaru gritou para Puck enquanto todo o seu corpo absorvia a sensação do gramado. Deitado sobre a grama, Subaru sentiu que sua respiração estava difícil, todo o seu corpo estava estranhamente lânguido. Ele estava tão lento como se estivesse com febre alta. Seus membros pareciam não ter vontade de se mover. Ele já havia sentido algo assim antes. Naquele que foi, de fato, seu primeiro dia na mansão, ele sentiu a mesma lentidão depois que Beatriz drenou sua mana. Ou seja, Subaru estava completamente sem gás naquele momento. Emília interrompeu. Para o bem ou para o mal, Subaru simplesmente não está acostumado a usar seu portão. É por isso que ele ignorou a vontade do usuário e tudo que estava dentro dele voou para fora. Então eu não fechei a tampa direito. O que eu sou? Molho de soja. Ele conseguiu expressar seu ressentimento, mas o esgotamento de suas forças não era motivo de riso. Ele queria pelo menos conseguir se levantar, mas não conseguia colocar nenhuma energia em seus membros ou no resto do corpo. Subaru ainda estava preso no chão quando Emília, ajoelhada ao lado dele, encontrou o seu olhar. Você não deve se mexer. Você está sem mana interna, portanto, comporte-se. Talvez você devesse tirar o dia de hoje de folga também. Isso é muito ruim. Emília estava repreendendo-o como uma criança que se comporta mal quando Subaru levantou a voz do nada. Emília piscou de surpresa para o lado enquanto Subaru lamentava profundamente sua própria falta de cuidado. Se ele realmente tivesse que abrir mão do dia inteiro, isso significaria abrir mão de mais um dia que ele precisava para colocar esse ciclo em ordem. Isso era uma loucura, até mesmo fatal. E agora seu corpo parecia estar enferrujado. Hugh. Agora espere, eu lhe disse para não abusar. É agora que tenho que insistir. Se eu não fizer isso, vou me arrepender seriamente mais tarde. Não era incomum que ele colhesse o que havia plantado, mas o momento era simplesmente terrível demais. Emília, ao ver a testa de Subaru coberta de suor enquanto ele lutava com todas as suas forças, baixou os ombros. Meu Deus, você realmente não pode ser ajudado. Mais uma vez, os lábios de Emília se afilaram como se ela estivesse chateada com ele. Subaru, sem entender o significado por trás da declaração de Emília, só conseguiu levantar os olhos para olhá-la. Emília-tan, o que é Munf? Emília olhou para o rosto dele de cima para baixo e, de repente, enfiou algo em sua boca. Ele sentiu algo redondo e macio em sua língua. Embora perplexa, Emília colocou a mão sobre sua boca e acenou com a cabeça para ele. Morda. Morda, e engula. Sim, é isso mesmo. Sem que Emília tolerasse qualquer discordância, Subaru colocou o objeto em sua boca e mordeu com força. Um sabor agridoce se espalhou por sua boca. Ele estreitou os olhos quando suas papilas gustativas perceberam que se tratava de algum tipo de fruta. No momento seguinte, ele se deu conta. Uau! Subaru, sentindo como se todo seu corpo estivesse em chamas, levantou-se na hora, praticamente pulando para ficar de pé. Ele sentiu como se o sangue estivesse fervendo ao percorrer todo o seu corpo, com um calor escaldante que chegava até as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Ele exalou com força, como se o ar em seus pulmões estivesse quente demais para suportar, e seus joelhos estavam subindo e descendo por conta própria. Foi nesse momento que Subaru percebeu que estava de pé com suas próprias pernas. Ainda havia vestígios de lentidão em todas as partes de seu corpo, mas a letargia incapacitante havia desaparecido. O quê? O que foi isso? É chamada de fruta bocô.
Quando você a come, ela dá um impulso ao mana dentro do seu corpo para que seu portal se energize novamente, apenas o suficiente para se sentir um pouco melhor. Aparentemente, a fruta misteriosa era um tipo de item de recuperação de MP. Subaru girou os braços e, ao constatar que não havia nada de errado além de um pouco de cansaço, deu um suspiro de alívio. Nossa, estou aliviado. Eu nunca me perdoaria se tivesse outro final ruim por causa disso. Obrigado, Emilia-tan. Eu não tenho muitos deles, e não é bom para o corpo, então eu realmente não queria usá-lo. Você não estava blefando, estava. Sem dúvida, foi a genuinidade de Subaru que levou Emilia a usar um item tão precioso com ele. Subaru respondeu à provocação de Emilia, levantando o peito e declarando corajosamente, nem um pouco. Não vou deixar que você se arrependa disso. Em seguida, ele imediatamente enxugou todo o suor de sua testa. Mas, cara, eu fui um idiota lá. Quando tudo isso acabar, vou me chutar ainda mais do que antes. Ele carregava o fardo de ter experimentado várias formas de morte, algo que outras pessoas só experimentariam uma vez, mas ele queria evitar morrer de vergonha se pudesse evitar. Na verdade, ele queria que seu suicídio, pulando de um penhasco, fosse a última morte que experimentaria. As cicatrizes de ter decidido acabar com sua própria vida eram profundas. Ele não queria fazer isso novamente, nunca mais. Uma morte era suficiente para qualquer pessoa. Ele queria que a morte fosse o fim natural de sua vida. É claro que o melhor resultado seria algum evento maluco que terminasse com Emilia o abraçando, mas... Cara, eu sou tão criança que não consigo nem pensar nisso, né? Apesar de ser sempre tão superficial, ele nunca mais falaria casualmente a palavra morte. Certamente Subaru só podia rir de sua própria covardia, pois estava revivendo as mesmas experiências, literalmente, querendo ou não. Ao ver a mudança na expressão de Subaru, Emilia ficou com um olhar sombrio e perguntou, você está bem? Acha que pode ir trabalhar? Farei o trabalho e todas as outras coisas também. Ter você ao meu lado é como pilotar um navio de guerra inafundável, portanto, darei tudo de mim. Pilotar um. Não tenho certeza do que você quer dizer com isso, mas... Ei, Emilia-tan, como você diz isso me deixa animado. Você pode repetir isso? Você tem um olhar lascivo em seus olhos, então não. As brincadeiras de sempre deixaram Subaru rindo enquanto ele esticava os membros e, finalmente, as costas. Bem, é melhor eu enfrentar minhas seniores e virar uma nova página. Acho que sim. Acho que nenhuma das duas falou uma palavra sobre você desde ontem. Ah! Subaru esticou as costas enquanto seus quadris faziam seu próprio rangido monótono. Irmã. O idiota conhecido como Subaru chegou. Ren. O ladrão de salários chamado Barzo apareceu. Sinto muito por ontem. Por favor, me perdoe. Subaru pediu perdão, abaixando a cabeça em um sincero pedido de desculpas. Ele sentiu como se não tivesse feito nada além de abaixar a cabeça durante metade de um dia inteiro. Ele havia contado com todos na mansão, exceto Rosval, ou seja, toda a população feminina. Estou de volta a uma rota com todas as garotas me olhando de cima a baixo novamente. Tem um karma profundo aqui. Irmã. Parece que Subaru é um pervertido e tanto. Ren. Subaru é um masoquista que gosta de ser degradado. Isso é ir longe demais, especialmente para você, irmã mais velha. Gritando em resposta à forte repreensão das irmãs, Subaru usou os braços como um ponto de apoio para passar da posição prostrada para uma parada de mão, girando o corpo e usando o impulso para se levantar. De qualquer forma, desculpe-me por ter sido patético ontem e irritante no dia anterior. Bem, muita coisa aconteceu, mas tive uma mudança completa de atitude, portanto, sou um novo eu daqui para frente. Foi o travesseiro de colo. O travesseiro de colo, sim. Não me diga que todo mundo sabe. Isso é tão embaraçoso. Subaru escondeu o rosto avermelhado e se encolheu quando as donzelas gêmeas se olharam. É hora de começar as tarefas matinais, irmã.
É hora de começarmos nossas tarefas matinais, Ren. Sem comentários. Isso me deixa ainda mais para baixo. Com um aceno, as duas deixaram para trás Subaru e suas súplicas, indo para o trabalho como haviam declarado. Enquanto faziam isso, Subaru pediu que parassem. Intervalo, intervalo. Há um favor que quero pedir sobre o trabalho esta manhã. O apelo de Subaru fez com que as duas gêmeas parassem, se virassem e inclinassem a cabeça em sincronia. Um favor? Um incômodo? Estranho, não ouço a franqueza da irmã mais velha há algum tempo e isso está me deixando todo animado. Ele deu um sorriso de dor. Ao contrário da irmã mais nova, a atitude desagradável da irmã mais velha era muito mais fácil de lidar, mas ele estava feliz por poder conversar com elas dessa forma. Ele expirou, tentando se livrar do absurdo de tudo aquilo. Na verdade, eu gostaria de conhecer a vila. É aqui perto, certo? Não há nada que vocês precisem comprar lá. Durante a noite, ele formou uma hipótese firme no arquivo de livros proibidos, mas queria chegar à aldeia naquele dia, não importava o que acontecesse. Isso era o que estava na mente de Subaru quando Ren colocou a mão no peito, afundando em pensamentos. Certamente, estamos com poucas especiarias, então estava pensando em ir para a aldeia amanhã. Vamos mudar a programação e fazer isso hoje, então. É melhor comprar mais antes que você fique sem, e você não pode simplesmente pedir emprestado aos vizinhos daqui, pode? Em primeiro lugar, não havia outras mansões, mesmo que eles quisessem ir ver os vizinhos. Ren pareceu refletir um pouco sobre a sugestão de Subaru quando. Está tudo bem, não está? Irmã. Em contraste com a reflexão da irmã mais nova, a irmã mais velha acariciou seu próprio cabelo rosa com um olhar de indiferença. Temos que comprá-los de qualquer maneira, e não há outros assuntos urgentes. É a oportunidade perfeita para empregar Baruzu como mula. Eu estava na cama com um ferimento no intestino há apenas 3 dias, então vá com calma, ok? Subaru esperava um pouco de calor da impiedosa Ran, mas o fogo de cobertura dela ainda o fez inclinar um pouco o interior de sua mente. Ele achava que sim, mas essa era prova evidente de que as empregadas gêmeas não eram unânimes em suas opiniões. Ele se lembrou de como, no penúltimo ciclo, a decisão de Ren de matá-lo havia sido baseada no julgamento da própria Ren. Talvez o pensamento delas estivesse ainda menos alinhado do que Subaru supunha. De qualquer forma, se a irmã diz isso, então. Depois de pensar um pouco, Ren finalmente deu seu próprio consentimento. A maior parte do trabalho na mansão só era feita por causa de Ren, mas Subaru sabia, por experiência própria, que ela deixava Ran, a menos talentosa das duas, tomar muitas decisões. Por mera coincidência ou não, a intervenção de Ran havia basicamente resolvido a questão. Subaru bateu o punho quando o rosto de Ren passou da contemplação para um olhar calmo e neutro. No entanto, de qualquer forma, a ida à aldeia deve esperar até depois do almoço. Vamos fazer isso depois das 2 horas solares, depois de terminarmos todos os outros trabalhos pendentes. Vai dar tudo certo? Baruzu se comprometeu a trabalhar até que seu corpo seja reduzido a uma polpa. Certo? Sim. Basta ver o que posso fazer agora que renasci. Vou trabalhar como uma faca quente em você sabe o que. Eles corrigiram seu idioma corrompido em uníssono. Manteiga. Certo. Isso. Subaru coçou o rosto ao perceber que havia sido bem-sucedido em suas negociações. Agora que a promessa de ir às compras havia sido feita, finalmente estava na hora de começar o tempo de serviço. Ele observou Ren sair apressadamente, provavelmente organizando em sua cabeça a ordem de suas tarefas, antes de voltar seu olhar para Ran ao seu lado. Naturalmente, Ran recebeu ordens para ficar com Subaru por mais um dia e supervisionar sua educação. Sem dúvida, era melhor evitar a tensão que havia se acumulado no dia anterior, ou melhor, no dia anterior ao anterior. Mais precisamente, encontrar a si mesmo tinha sido tão doloroso que recriar a tensão era um pouco demais. Ficar consciente de meus próprios pontos negativos em um período tão curto como esse.
É um choque maior do que ver um bebê se transformar em um homem em 3 dias. Quando Subaru mergulhou no reflexo, Han cruzou os braços e lhe lançou um olhar frio. Antes de chegarmos ao assunto em questão. Por alguma razão, o olhar de Han fez com que Subaru sentisse que deveria endireitar as costas. Ele fez isso e se virou para ela. Sobre aquela mágica no jardim mais cedo. Ah, desculpe pela bagunça. Não sei usar essa coisa direito, então não vou tocá-la por um tempo. Ouvi dizer que levaria 20 anos para que eu aprendesse os fundamentos corretamente. Pode ter sido uma bagunça, mas não provoque muito a Ren. Sem entender o que Han queria dizer, um ponto de interrogação virtual apareceu no rosto de Subaru. Han observou o olhar inquisitivo de Subaru antes de fazer um tardio. Ren ficou bastante perturbada com a magia que cobriu um canto do jardim, assim como Lady Emilia. Você deveria estar dançando para mim em agradecimento por tê-la impedido, Baruzo. Ah! Sim, você tem razão. Em seu choque com o fracasso de sua magia, Subaru não havia notado, mas era improvável que um terceiro visse aquela situação como um simples feitiço fracassado. Ele estava realmente grato por Han não ter se precipitado. Por outro lado, ele estava horrorizado com a disposição de Ren de fazer um julgamento instantâneo na hora. Ah, cara, eu fui muito descuidado. Tenho que pensar mais no futuro depois de 4 continues. O que está murmurando? Se não começarmos a trabalhar logo, o café da manhã e o jantar ficarão atrasados. Ah, eu estava pensando nas compras da tarde. Qual de vocês irá comigo? Dadas as circunstâncias, ir com Ren seria um peso pesado em sua mente. De qualquer forma, porém, fazia sentido que fosse Ren quem o acompanhasse até o vilarejo. Subaru imaginou que iria às compras com Ren, assim como havia feito em 2 ocasiões anteriores. No entanto, que bobagem você está falando? Subaru inclinou a cabeça. Pela primeira vez, a expressão neutra de Han se transformou em um sorriso extremamente frio, malicioso e diabólico. Você deve ir com nós 2. Você terá uma linda flor em cada braço, Baruzo. Isso seria bom, desde que as flores não sejam venenosas. Subaru, agora ciente de que as negociações tinham ido bem demais, cobriu o rosto com a palma da mão, olhou para o céu e gemeu.